que você lisse comigo no som de 3, vamos lá? 3. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim, de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto. Amém? Vamos dar sequência depois. Podem sentar, muito obrigado. Depois estaremos aqui meditando os demais versículos que está com a Bíblia aberta aí. Nós iremos decorrer o mesmo exercício que nosso pastor leu no início do culto. Meus irmãos, esse livro do profeta Joel é um dos profetas menores, porque é um livro pequeno, né? Mas, como homem de Deus, como profeta de Deus, eu entendo assim que é um dos grandes profetas que profetizaram no passado na terra de Judá, inclusive também de Israel, os profetas também que foram de Israel. E Joel, sendo um profeta de Judá, pregou justamente em Jerusalém, seu ministério profético, segundo os escritores, os estudiosos e os textos também que nos relatam. Ele fala muito sobre Jerusalém, sobre Sião, que significa a cidade de Deus, cidade de Jerusalém. Mas o que nos chama muita atenção nesse profeta também é que ele não vem falar sobre rei, nem reino algum. Significa que nessa época, com certeza, as autoridades religiosas da terra de Judá estavam sob a responsabilidade dos sacerdotes. E como nosso pastor falou nesta noite, ele faz uma convocação. Mas antes de falar sobre essa convocação que Joel faz, eu quero pegar um pouquinho aqui histórico, lembrando aqui das palavras do irmão Natanael que pregou ontem, uma palavra muito profunda do texto, muito atualizada também no tema, de que Israel na época de Joel estava passando por uma devastação terrível, meus irmãos, como a praga que é muito pregada hoje nas igrejas, nesse texto, a praga dos gafanhotos, né? Que atacava os campos, as árvores frutíferas, e assim devastava a terra de Judá. Estava passando por um processo muito difícil. Do capítulo 1, ele resiste ali justamente no versículo 4. Ele fala ali de 4 tipos de gafanhotos. Dependendo da tradução que você vai ler nomes diferentes. A tradução linguagem de hoje, ele fala que o primeiro gafanhoto deixou, o que veio depois comeu. Não fala assim os nomes. Para algumas traduções, fala os nomes desses gafanhotos, né? Em seguida, ele fala sobre uma grande seca que veio sobre toda a terra, que não tinha alimento, não tinha pasto para os gados, as ovelhas estavam morrendo de fome, os gados tombando no meio dos pastos porque não tinha alimento. E aí nós vemos aí uma grande devastação à terra de Judá, devido tudo aquilo por falta de obediência do povo de Deus. No capítulo 2 ele também continua falando de um maior castigo ainda, de um maior juízo de Deus, de um grande exército que vem marchando por as paredes das casas, pelas muralhas, que vem em fileira. Também ele faz uma analogia também ao gafanhoto, que vem destruindo tudo, trazendo uma destruição terrível à terra de Judá. E no capítulo 3 nós encontramos ali falando sobre as nações inimigas de Israel, sobre o julgamento dessas nações, e aí ele leva alguns textos ali, proféticos também, dos últimos tempos, derramamento do Espírito Santo, vai no capítulo 2, e no capítulo 3 também sobre as nações gentílicas que é inimigo de Israel, sobre o julgamento dessas nações. Mas o que eu quero me deter com você nesta noite, sobre o texto que nós lemos nesta noite, sobre a grande aclamação que o profeta faz à nação de Israel. Depois de ele falar da devassidão, aliás, da devastação que está acontecendo, ele agora, Deus usa o profeta para chamar a atenção do povo, para uma grande convocação, para uma grande assembleia solene, para um grande momento de clamor com jejuns, tanto que ele fala com jejuns e choro. Não é simplesmente uma convocação para ajuntamento de povo, não. Mas ele fala tocar trombeta em Sião. Quando falava de tocar trombeta, é para ajuntar o povo. Mas não fica só em tocar trombeta. Então ele fala, chama e começa pelo sacerdote, né? Que é justamente os ministros da época.
Chamo os sacerdotes para que chorem, para que busquem a minha face. Isso com pranto, isso com choro e com jejuns. Irmãos, na Bíblia, desde não só o profeta Joel, mas outros profetas nós podemos ver que Deus usou para trazer um despertamento para o povo. Sempre o povo de Deus teve essa tendência de se esquecer de Deus. E aqui nós vimos aqui o chamado de Deus através do profeta Joel para que o povo se arrependesse, para que o povo voltasse a buscar ao Senhor. Ele está falando no capítulo 2 aqui, ele está falando para as nações científicas, ou seja, daquele povo que não conhecia Deus. O profeta está falando aqui, a voz de Deus através do profeta, falando para o povo de Deus, irmãos. É isso que me chamou a atenção quando comecei a meditar nesse texto aqui. Ele está chamando a atenção, quando você fala assim, lembra esse versículo, vamos pregar para ali muitas vezes, na verdade, a mensagem para as pessoas não crentes, nós pregamos essa mensagem, olha, ainda se diz o Senhor, agora mesmo diz, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Aí nós pregamos essa mensagem, você tem que se converter ao Senhor, tem que aceitar a Jesus, para as pessoas não crentes, pessoas inteiras que não conhecem a Deus. Mas aqui, meus irmãos, o profeta está falando para o povo de Deus. Não, pastor, o povo desviado está descobrindo, era o povo de Deus que estava desviado, que precisava de um conserto com Deus. Era o povo que chamava-se o povo de Deus. É por isso que quando Salomão quer construir a grande casa de Deus, a construir aquele templo, a Bíblia diz na hora que ele ofereceu aquele grande sacrifício, Salomão levanta as mãos para o céu, de joelho, clama a Deus, faz uma oração, que é uma oração bem extensa, você vê. E quando Salomão começa a clamar, aí Deus fala com ele e diz, Salomão, isso é o meu povo, que se chama pelo meu nome. Ele fala, o meu povo, que se chama pelo meu nome. Primeiro ele fala assim, olha, se vir faltar a chuva, se vier peste sobre a terra, se os inimigos vierem sobre vocês. Aí ele vem no 14 do capítulo, se não me engano, exceto versículo 14, ele fala assim, mas o meu povo, que se chama pelo meu nome, ouvir a minha voz, buscar a minha face, orar, se converter nos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É o que está acontecendo aqui nos dias de Joel, irmãos. A terra estava totalmente inflamada pelos gafanhotos, pela seca, pela devastação. E agora Joel se levanta com uma voz altiva de Deus na terra, porque sempre Deus levanta alguém para trazer a mensagem de juízo, a mensagem de chamar a atenção do povo para buscar a face do Senhor. Sempre em meio, quando o povo está desviado, Deus levanta alguém para ser voz altiva. Se Deus te levantar na tua casa, onde você está, na igreja mesmo, onde Deus te levantar, entrega a mensagem de Deus, irmão. Não leva para trás aquilo que Deus colocou no teu coração para falar ao povo, não, porque a Bíblia, se Deus mandar você falar, você livrou alguém de perigo. Mas se você fala, Deus mandou falar e você não falar, o profeta vai falar, o sangue daquele que a qual pecou vai cair sobre o profeta. É isso que Deus fala, na sua palavra. E agora nós vimos Joel trazendo um grande despertamento. Agora nós vamos ter que chorar. Chama os sacerdotes, reúne os sacerdotes de altar o templo para clamar com jejum, com choro e com lamento, para que cesse este castigo sobre vocês. Aí vem o clamor do homem de Deus, da voz de Deus, através do profeta, para um grande despertamento. Agora, meus amados irmãos, aqui ele está chamando, como eu falei no início, não é para ajuntamento, não. Não é simplesmente para se reunir para uma grande festa, não. Não é simplesmente para se reunir, para tocar trombeta e todo o povo se alegrar somente. Não. Aqui ele está chamando o povo a chorar. O povo jejuar. Sabe o que é jejuar? É sacrificar a si próprio mesmo. É deixar o seu ego, deixar os seus desejos vir para trás. É entrar no momento de convicção de que somente realmente Deus pode resolver o problema e a causa. É entrar num propósito diante da presença de Deus. Queridos, porque essa mensagem, não estão só hoje, mas todo dia Deus está falando aqui, eu tenho certeza, através dos irmãos que estão pregando,
é que eu e você temos que orar mais. É só isso, irmãos. Agora, o que Deus colocou no meu coração hoje, eu estava meditando aqui, é que a primeira coisa que nós precisamos fazer, por que, pastor, precisamos orar? Por que precisamos fazer isso? Por que Deus pede disso? Primeira coisa, irmãos, eu vejo o próprio Jesus lá no Getsemane, quando ele agora antes da sua morte, que ele agora, nos últimos momentos dele aqui na terra, no seu ministério terreno, que ele vai orar, ele sobe para o Jardim das Oliveiras e vai para um lugar, os discípulos vão com ele, e diz a Bíblia que ele deixa o seu discípulo em determinado lugar e vai à distância de um tiro de pedra, mais à frente, e lá ele dobra o joelho e começa a clamar, meu pai, começa a orar, começa a se angustiar, sentindo ali praticamente a dor da morte, ali que está chegando o momento para ele ser entregue nas mãos dos pecadores. E diz a Bíblia que ele leva mais 3 coelhos para perto mais próximo dele, e diz assim: olha, fica aqui e orar comigo. E ali, quando ele ora, que ele volta, diz a Bíblia que o discípulo não dormiu. E isso repete-se por 3 vezes. Quando ele vem a terceira vez, o discípulo continua dormindo. Jesus fala assim: olha, orai e vigiai. Por quê? O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Ao lembro de Jesus falando para os discípulos, nos mandando orar. Meus irmãos, é uma das primeiras coisas que nós temos que orar a Deus para vencer nós mesmos. Diante dos 3 inimigos que eu vejo, segundo a Bíblia, a luz da Bíblia, que eu e você temos que vencer, primeiro é a minha própria carne, é o mesmo, meu ego. É o meu temperamento descontrolado, muitas vezes não consigo controlar. É os meus desejos que não consigo controlar em determinada situação. Primeira coisa que Jesus manda aqui, quando ele fala que a carne é fraca, que eu e você, no nosso lado físico, materialista, nosso lado carne, somos falhos, podemos ceder à tentação nos momentos difíceis. Ele manda orar e vigiar para que possamos resistir a esses momentos. Primeira coisa, porque se eu e você agora vai chegar um pouco para vencer a situação, é orando. Jesus que falou, não é o pastor João, não é Jesus que falou, está na Bíblia. Orai e vigiai. Nós temos que entrar por esse caminho, não tem jeito, irmãos, é a coisa que mais difícil você ver. É um crente ter o dom da oração, né? Todo mundo quer ter dom de pregar, dom de cantar, dom de tocar, dom de línguas estranhas, línguas de revelação. É lógico, Senhor Deus, todo mundo quer dons. Ai, agora eu vou pegar a igreja cheia dos dons espirituais. Irmão, eu queria que todos nós pedíssemos, porque eu tenho certeza que essa é a vontade de Deus, o dom de orar. Nós estamos passados, se não me engano, para a escola dominical, os irmãos que participaram da escola dominical aprenderam sobre isso, sobre o ministério da oração. Ninguém quer, irmãos, porque esse ministério não aparece nos púlpitos. A oração sempre é mais reservada. Muitas vezes não tem ali aqueles aplausos. É você com Deus, oração é você e Deus. Mas é dessa forma que eu e você iremos vencer a carne. A Bíblia fala da história de Davi. Quando Davi venceu, a gente fala muito das Davi venceu Golias, Davi tornou-se um herói em toda a terra de Israel, venceu o gigante que media quase 3 metros e meio de altura, e o pequeno Davi apenas com a funda perdeu, foi lá e matou. Como Deus determina a vida de Davi, o grande herói Davi, colocar Davi nos braços, fizeram uma grande carruagem com Davi em Israel, porque Davi derrotou o gigante, mas sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que quando Davi matou o gigante, ele chegou ali diante dos filhos de Israel, os soldados estavam tudo com medo, que ele foi lá e enfrentou o gigante. Ele já tinha destruído o urso e o leão lá no deserto, que veio pegar a ovelha. Sabe o que o Espírito Santo me fala nesta noite? Aleluia! Ninguém sabia que Davi tinha vencido o leão e o urso lá. O urso e o leão só gosta de carne, é carne pura. Para você vencer Satanás no inferno, você tem que vencer você mesmo. Você tem que vencer a carne, o pecado que está dentro de você. Tem que vencer. Não tem jeito. Não tem jeito. Não. Tem Satanás nos pés aqui, já era. Não. Tem que ver você primeiro. Eu mesmo. Eu tenho que vencer eu mesmo. Os próprios desejos. Paulo falou assim: porque a carne se opõe contra o Espírito, o Espírito contra a carne. Nós estamos no tema, né? Mas para poder vencer a carne, nós temos que orar. Não tem outro caminho. Sabe por quê, irmãos? Que o crente, depois que ele dá o joelho, passa uma hora clamando e chora nos pés de Jesus, ele sai manso como um cordeiro. Aquele Pedrão que antes, aquele Pedrão que levou, puxou a espada, desceu na orelha do céu do sacerdote,
queria se levantar muitas vezes com aquelas expressões duras. Depois que ele entrou na oração, no jejum, irmãos, diz a Bíblia que ele levantou-se de uma grande multidão, pregou, mas quase 3.000 almas se converteram ao Senhor. E tem mais uma coisa: Satanás queria se andar com ele, treinar ele como um trigo. Deus falou: Pedro, Satanás queria treinar você no trigo, Pedro, mas ele decidiu por ti, porque Jesus sabia do coração de Pedro, sabia que ele era homem, que ele ia entrar na presença de Deus. Agora eu lembro quando Jesus falou com os seus discípulos certa vez, aliás para os judeus, que os discípulos de Jesus entraram nas searas, os filisteus começaram a quebrar espigas, comer as espigas, e aí alguém chegou para Jesus e falou assim: olha, os servos de João, eles jejuam, por que os teus discípulos não jejuam? Aí Jesus falou assim: não, como vai jejuar alguém que está no banquete? Alguém que está no banquete pode jejuar? Né? Ontem no mercado, no aniversário dos irmãos ali, não dá para jejuar no banquete, né? Tá lá churrasco, bolo e tudo, refrigerante, você vai jejuar, não dá certo. E Jesus falou para eles assim: olha, enquanto o noivo está na festa, ninguém pode jejuar, não dá para jejuar. Aí o que me chama muita atenção quando Jesus falou assim: olha, mas um dia o noivo vai sair do meio. Um dia o noivo vai sair da festa. Um dia essa festa aqui vai se acabar. Aí eles vão ter que jejuar. Sabe o que eu estava falando? Um dia eu vou para o céu. Eu vou morrer, vou ser sepultado, ressuscitar, vou para o céu. Aí eles vão ter que encarar Satanás cara a cara. Eu vou ter que jejuar. Irmãos, para mim e para você vencer hoje o pecado, vencer a carne, vencer eu mesmo, os meus próprios desejos carnais, a minha soberba, o meu orgulho, Paulo, João escreveu assim: olha, porque a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida não vem do Pai, mas sim do mundo. Tudo isso é coisa mundana, mas está dentro de mim, de você. Isso não se acabou não, irmãos. Na hora que eu paro de orar, na hora que eu paro de consagrar minha vida, esse homem velho que Paulo falou se levanta de novo e começa a agir na minha vida. Essa guerra só vai se acabar, sabe quando? Quando Jesus Cristo tocar a trombeta, que eu e vocês seremos transformados lá no fechar de óleo. A Bíblia diz que receberemos um novo corpo, um corpo glorioso. Aí é quando eu e você estaremos rindo para fora de sermos tentados pela carne. Mas enquanto eu e você estiver aqui, irmão, eu e você temos que orar, temos que jejuar, porque senão ninguém vence. Mas senão, irmão, sabe que muitos pregadores, grandes profetas, grandes falsos de Deus já caíram e estão na sarjeta hoje, porque são como eu e você também são tentados, são perseguidos, e é um canal que o diabo usa a carne. Então, para mim, você vencer a Satanás e seus demônios. Os gafanhotos não podiam falar sobre esse assunto, mas o tempo não vai dar. Entendeu? Tem que vencer a carne. E essa carne, eu e você, os nossos próprios desejos, nós só venceremos uma vida de consagração. Agora, irmãos, temos que buscar, não tem jeito, não tem outra saída, não tem outro caminho. O próprio Deus falou: quando o noivo sair, eles vão ter que jejuar, eles vão ter que orar, eles vão ter que se humilhar e buscar a minha face, eles vão ter que, para receber a vitória, para vencer, irmãos. Deixa eu falar uma coisa aqui, isso aqui agora é profético, tudo aqui. Só vai vencer esses últimos dias, isso aqui, mocidade, todo mundo só vai vencer esses últimos dias que nós estamos vivendo. 2016 hoje já é 17, né? Escute bem, só vai vencer nesses últimos dias os crentes que entrar, pastor, em oração na presença de Deus. Crente que parar de orar e que não corou e não continua orando, não vai desistir, porque o Espírito de Deus revela hoje, nesses últimos dias, virá uma tentação muito grande, pastor Edmilson, sobre o Brasil. Já está acontecendo uma tentação muito grande da igreja, vai tremer na base, mas os crentes que estiverem orando e jejuando vão fazer um grande recomeço. É por isso que o pastor Salino foi tocado pelo Espírito de Deus para colocar esse trabalho nesse tema. Eu não tenho dúvida disso, porque a tentação vai vir sobre a tua vida. Aleluia. Mas eu louvo a Deus porque eu posso ser abusado pelo meu Espírito diz assim: olha, bem-aventurado o varão que sofre a tentação. Eita, calma súbia. Sabe o que é sofrer a tentação, irmão? Deus te fala o que é sofrer a tentação. A
Aí você pensa que tentação somente você está passando necessidade de casa ou desempregado. Não. Tentação que Deus que o diabo tem a ver no teu caminho para tirar você da presença de Deus. Tentação, a voz maligna no teu coração, no teu ouvido. Algo que tirar o jovem da igreja, tirar você da presença de Deus, afastar a tua casa, a tua família, a tua vida, o teu casamento, destruir tua vida, a tentação. Mas o apóstolo já fala só, bem-aventurado o varão que sofre a tentação. Você vai sofrer? É vencer a tentação. Você estuda a voz de Deus, vamos falar, eu não vou, eu sou salvo de Deus. Eu não vou. Eu louvo a Deus que agora tive uma oração, no segundo dia do ano, dia 12 de janeiro. E Deus usava um vaso, usado nas suas mãos de cima para mim e para minha esposa. Eu não sei o que acontece com vocês. Satanás está falando nos seus escondidas, que já tem tentado de todas as formas, vocês não param de fazer a obra de Deus. Satanás está irado com isso. Eu peço a Deus que vai por mim e minha esposa, porque a mãe é muito grande. O Espírito da Bíblia revelou coisas profundas, irmãos, do que Satanás pensa de nós. Não é só de mim, minha esposa, não de você também, Jorge, está aqui. Você irmão, você é obreiro, porque você faz a diferença. Porque através do teu louvor, através da tua oração, o inferno pode se vencer, pastor Jailson, e a alma ser resgatada das mãos de Satanás. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você aqui. O Espírito Deus me revela hoje. No dia que você descobrir o segredo da oração e começar a orar, a tua vida vai ser diferente. Pode ser que você disse. O teu ministério, a tua família, no dia que você descobrir essa importância, estava no Espírito Deus falando comigo profundamente. Parece que eu vi assim, o apóstolo Paulo disse que o Espírito Santo é gênio. Parece que eu escutava o pastor Cesarino, o Espírito Santo chegando, chorando ao meu lado, dizendo assim: se tu soubesse o quanto é importante quando você ora. Meu Deus! Palavra me sobra, o Espírito de Deus está falando ao teu lado. Eu posso ver o Espírito ao teu lado, porque que você não me busca, eu quero entrar. Meus irmãos, a Bíblia diz que quando Noé quando terminou o dilúvio sobre a terra, Noé, para saber se as águas tinham baixado, ele soltou uma pombinha, pegou a pomba lá e soltou. Ela voou, e lá vinha ela de novo, e entrou na arca de novo. Ele falou: sabe que tem água ainda? Depois que nós vamos de novo, ela vai e traz apenas um raminho de oliveira. E ela volta, segunda vez. Aí já pegou um povo, né? Um urubu que gosta meio de camisa, e catou ele e soltou. O urubuzão foi e voltou mais. Foi embora. Sabe por quê? Porque a pomba não ia baixar, não ia pousar no meio dos mortos. Imagina como estava a lama, pessoas que morreram, as carniças que estavam depois que o dilúvio baixou. O pombinha baixou no pé da árvore lá e voltou para a arca. Mas o Bruno, ele foi lá pela carniça. Ele quer saber mais de volta para a arca. Assim o Espírito de Deus, nesta Deus me revela, esta revelação Deus me dá agora, que o Espírito muitas vezes ele vem, o Espírito de Deus quer pousar na tua vida, mas você tem o coração fechado, ele não acha lugar para pousar e fazer morada. O Espírito é essa mensagem, eu vim para isso, irmão. Pastor Jorge, ele tem que vir aqui não, é para mim, para você essa mensagem, quando às vezes é o Jorge, eu que prego a palavra, que sou veio, quando às vezes o Espírito Deus quer me usar, e eu estou fora da posição, e o Espírito não me usa. O Espírito está gemendo, o Espírito geme. Eu queria fazer um milagre através do pastor Job, eu queria curar um canceroso, mas ele não estava em disposição. Quantas vezes a ordem vem de cima, vai lá, Espírito de Deus, visita a vida do pastor Job, porque hoje eu mostrou um milagre na Uruguai, e quando o Espírito vem, eu estou lá fechado, e eu estou lá totalmente reservado, pensando nos meus materialismos, pensando no que vou fazer amanhã, pensando que negócio vou abrir 2016, pensando que eu vou comprar 2016, pensando que vou fazer minha casa 2016, pensando que carro eu vou comprar 2016,
foi em vão, não. Esse texto veio para nos despertar desse ano 2016. É verdade, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu voltar aqui o texto, porque ele fala: convertei-vos de todo o vosso coração. O pastor Rafael frisou muito bem essa passagem ontem. Verso 13: rasgai o vosso coração e não vossas vestes. Irmãos, nos tempos dos reis, sacerdote, enfim, eles costumavam, quando sentiam uma tristeza, uma angústia, eles rasgavam as suas vestes. Em cima de que estavam no sentimento de tristeza. Mas aqui o profeta não fala das vestes. Sabe por quê? Porque esse sentimento é externo. Veste fala do exterior. Vocês estão entendendo? Eu vim me apresentar como santo. Eu dar parte ser bonito. Eu pregar bonito. Eu falar que sou crente. Mas dentro do meu coração, será que isso está mudado? Será que dentro do meu coração está realmente o Espírito de Deus que não se engana? Será que está realmente meu coração mudado? Será que há lugar para o Espírito de dentro de mim? Os fariseus faziam isso, irmãos. Eles saíam pelas praças, eles oravam em praças públicas bem alto, para todo mundo saber que eles eram oradores. Os fariseus faziam isso. Eles pegavam, quando jejuar, mas se o dia sair com o cabelo daí toda arrupiada, não penteava o cabelo, não ungia o cabelo nem nada, nem lavava o rosto, saía tudo campeão assim, ó, para dizer: estou jejuando. Estou jejuando. Era assim que Jesus falou, né? Aí Jesus falou: quando você for jejuar, lava teu rosto, unge tua cabeça. Não precisa estar falando para ninguém não que você está jejuando, é com você e Deus. Sabe o que eu estou falando? Ele quer o coração limpo, o coração puro. Não adianta rasgar as vestes e mostrar o exterior, irmãos. Muitas vezes, deixa eu voltar agora para o grupo, para o nosso filho local aqui, para hoje o Uruguai, e você, em geral, a igreja. Muitas vezes nós se propomos tanto sair para a igreja bonito, procuramos sempre para o melhor, para sair o melhor, o calçado mais bonito. Parece que vamos para o desfile, assim, sai bem bonito no desfile. Querido, vem para a igreja, o coração quebrantado, não para você ficar um rasgado, não. Mas em primeiro lugar, prepara o teu coração hoje a orar. Porque nós saímos para a igreja, porque vamos fazer um negócio, o jovem quer falar para o namorado, ou seja, o vice-versa. Algumas coisas procuramos fazer, irmãos, tá? Fiz isso também, não tive um pulo hoje, não falo com o pastor. Nem acontece tudo isso, não me fala com o pastor aqui hoje, nem com o pulo hoje. E outra coisa que eu quero, querido, quando sair da tua casa para adorar o Senhor, é o coração quebrantado. Se Deus quer, com a tua vida totalmente debaixo da graça de Deus, eu vou adorar, independente de quem lá que não tiver. Se o pastor está pregando, se o pastor é graça, se o pastor já passou da escola, eu vou adorar, eu vou me sentar e vou falar com Deus, porque hoje eu quero que o Espírito de Deus fale em mim. É isso que o profeta está falando, irmão. Rasga o coração. Meu Deus! Deixa Deus trabalhar na tua alma, querido. Eu vou encerrar dizendo isso para você. Ora,